Fala pessoal, bom dia. A gente está mais uma vez aqui no nosso devocional, né? A gente está fazendo a leitura da Bíblia e fazendo algumas reflexões. Gostaria de pedir licença para vocês para que a gente faça uma oração e Papai do Céu venha participar desse momento, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, Papai do Céu, através da sua graça, venha nos dar o entendimento, Papai do Céu, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que cada pessoa aqui, Papai do Céu, que venha assistir esse estudo, que venha participar desse devocional, seja tocado de uma maneira diferente. Encha-os, Papai do Céu, com o Espírito Santo. Papai do Céu, os provoque para que eles sejam avivados, Papai do Céu, e cada vez mais busquem a Sua palavra e assim busquem estar perto de Ti. Ó Senhor, muito obrigado, Papai do Céu, por essa quinta-feira. Muito obrigado, Papai do Céu, por tudo que tem feito sobre nossas vidas. É assim que eu te louvo, é assim que eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos lá, pessoal. Estamos em Gênesis capítulo 3, é o nosso devocional aqui, nossa saga diária. E agora, nesse formato diferente, a gente está subindo para as redes sociais, para o YouTube e também estamos subindo para o Instagram, tá bom? Então vamos lá? Gênesis capítulo 3 inicia assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais de campo que o Senhor Deus tinha feito. E, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o inimigo já quer aqui trabalhar com mentiras, né, com dúvidas na nossa cabeça. Percebe que não foi isso que Deus disse, né? A gente observou lá que não foi isso que Deus disse. E olha que vai proceder a seguir. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, a gente pode comer do fruto das árvores. No 3 a gente vê o seguinte: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocarás, para que não morreis. No 4, então a serpente disse à mulher: Certamente não vai morrer. Então o inimigo aqui ele vai coloca dúvida. Depois ele mente falando com convicção, né, que é para nos enganar mesmo. Então a gente tem que observar sempre como o inimigo age. Olha o próximo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a soberba que o inimigo começa a colocar no nosso coração, né? Quando a gente vai lá na frente, a gente vai lá, ó, em 1 João, capítulo 2, né, de versos de 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então aqui a gente já vê a forma como o inimigo vai trabalhando. O inimigo, muitas vezes, o inimigo ele não está ali, eh, no dinheiro, as pessoas falam: "Ah, o inimigo está no dinheiro, na riqueza, as pessoas que são ricas ali", não, pelo contrário. O inimigo, ele quer colocar no seu coração tudo aquilo que te afasta de Deus. Se é o dinheiro que te afasta de Deus, ele vai usar o dinheiro. Se é a vida noturna que te afasta de Deus, ele vai usar a vida noturna. Se é a bebedeira, ele vai usar a bebedeira. Ele quer usar tudo aquilo que afasta de Deus. Ele quer que você adore tudo aquilo que te afasta de Deus. E aí tá lá o inimigo batendo palma lá quando você tá caindo, né. Vamos seguir. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O pecado, muitas vezes, galera, aos nossos olhos, pode parecer agradável, né? Deus não quer que a gente faça alguma coisa, a gente olha, mas é só isso. Aí o inimigo vem trabalhando, falando com convicção. Não, isso é conversa. Ah, não, essa palavra aí da Bíblia é mito. Ah, não, pode fazer. Galera, eu te falo assim, não devemos fazer. Muitas vezes a gente cai, né? Eu caio, muitas vezes a gente cai. Aqui a provocação é para a gente não cair, a gente ser forte e não cair nessas armadilhas aqui, tá bom? Vamos continuar. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si. Agora, uma provocação também. Eles iam conhecer o bem e o mal, mas o bem eles já conheciam.
Então, de fato, aqui o inimigo enganou mais uma vez. Eles agora iam conhecer o mal, porque o bem já conheciam, já estava no Jardim do Éden, tudo maravilhoso, sabia como é que era lá e tal, tinha tudo para se comer ali, né. Eles foram conhecer agora o mal. E olha só como foi a queda, né. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, o que que a gente consegue observar aqui? Eu grifei de vermelho, porque muitas vezes o pecado nos envergonha. E o pecado nos faz nos esconder e nos afastar de Deus. Então, a gente tem que observar que a gente tem que brigar contra isso. O Papai do Céu já falou que o ser humano ele é falho. Mas, se a gente observar que essa escritura, que o pecado nos faz nos esconder e nos afastar de Deus, muitas vezes a gente comete erros, a gente tem que observar para não cometer, mas muitas vezes a gente comete, uma certeza que a gente tem é que a gente vai cometer erro, mas que isso não te afaste de Deus, que a gente assuma ali que a gente errou e que a gente quer acertar, e que a gente se encha da palavra de Deus, né. Quando a gente fala de concupiscências ali, Paulo vai falar: "Aquilo que você mais alimenta, é o que vai prevalecer. Se você alimentar mais a carne vai prevalecer. Então que a gente venha se encher do Espírito Santo, que a gente venha cada vez mais se encher do Espírito Santo e das coisas que são de Deus, né. Uma vez eu me falava assim, o seguinte: "Ah, cuidado com quem tu andas". Por quê? Se aquela pessoa é uma pessoa que não agrada a Deus, não faz as coisas, para o Senhor, eu vou começar, a copiá-la sem perceber. Vou começar a acreditar que aquelas coisas que ela faz, não tem problema. "Ah, é só isso aqui, é tão pequenininho". Gente, não tem pecado pequeno ou pecado grande, pecado é pecado. Né, então a gente tem que observar sempre essas armadilhas do inimigo, e as armadilhas que nós mesmos criamos para nossas vidas, tá bom? Vamos para frente. "E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhes: Onde estás?" Então aqui é óbvio que uma linguagem, antropomórfica, Papai do Céu sabia onde eles estavam, né, então aqui é mais essa linguagem ali, Papai do Céu passeando no jardim. Agora vamos ver o próximo. "E ele disse: Ouvi tua voz soar do jardim, temi, porque estava nu e escondi-me." Continua. "E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes?" Então disse Adão: "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi." Olha só como Adão, ele não assume a própria responsabilidade e muitas vezes a gente não assume, né. Em vez da gente falar lá, falar: "Olha, de fato eu errei, de fato eu comi, e eu de fato, papai do céu, eu pequei, me perdoa", se prostrar ali, ó, no chão, não, a gente vai lá e quer colocar a culpa em terceiros. E aqui ele já está querendo colocar a culpa em Deus. Olha que audácia, né. Tá querendo colocar a culpa em Deus, porque, a mulher que o senhor me deu aqui me ofereceu o fruto e eu comi, né. Então temos que tomar cuidado com isso, muitas vezes é a gente que faz. "Ah, mas é por causa da situação que eu vivo, eu sou pobre. Ah, mas, foi por causa que fulano, facilitou algo." Ei gente, não, isso tá em nós, né, a gente tem que tomar cuidado com isso e observar para a gente não cair nessas armadilhas. Olha o próximo. "E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso?" E disse a mulher: "A serpente me enganou e comi." Olha, mais uma vez aqui, não assume a responsabilidade, né. "Ah, a serpente usou ali de artimanha e tal", beleza, mas a decisão de desagradar a Deus, desobedecer a Deus, foi de Eva e de Adão, né. Então a gente tem que tomar cuidado aqui com as armadilhas que o inimigo coloca sobre nossas vidas. Olha o próximo. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás, mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. E ele continua, olha lá. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de sua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Eu pintei aqui, mas nos próximos estudos a gente vai ver que tem uma referência, desse versículo lá em Apocalipse. A gente vai ver sobre, Papai do Céu falando sobre o inimigo, sobre a terra de Israel, que eu não vou me aprofundar muito não, para a gente conseguir seguir aqui, tá bom? À medida que a gente for,
crescendo aqui na palavra, crescendo em conhecimento, a gente volta e vai fazendo essas reflexões. E a mulher disse, e a mulher, papai disse, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concessão com dor darás à luz a filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvido à tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e ardores também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornará. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois lançou para fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Olha uma observação aqui. Aqui, mais uma vez, a gente vê no plural, né? Então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem é o comum de nós. Aqui é o pai e o filho conversando. E é uma observação muito importante, né? Agora, o homem aqui estava manchado, estava corrompido, já não era mais perfeito como Deus havia criado. Então, para não correr risco dele viver ali eternamente, já com essa mancha, né, com essa corrupção, Papai do Céu o expulsa do jardim. E havendo lançado para fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, algumas observações que a gente quer fazer aqui nesse fim devocional, né? O pecado é uma doença espiritual terrível e um de seus efeitos são devastadores, que podem perdurar pela eternidade, a menos que Deus, em sua soberana graça, intervenha a queda, ou seja, o pecado original trouxe um rompimento profundo nas relações do ser humano com Deus, com o próximo, consigo mesmo, né? Trata-se de uma força desagregadora que atingiu toda a raça humana. Eis que aprendemos nesse estudo hoje, né, acerca dos efeitos nocivos do pecado. O primeiro aqui, o pecado separa o ser humano de Deus. E a gente vai ver uma referência disso em Isaías 59:2. Então, Deus é vida, o rompimento da comunhão com Deus lançou o ser humano num estado de morte espiritual. E a gente vai continuando, né? Segundo efeito, separar o ser humano do próximo. Uma vez que a gente está separado de Deus, dominados pelo pecado, só restou à humanidade conflitos conjugais, ciúmes, ódio, amargura, inveja, frieza, avareza, acusações, né? E até a morte. 3. Separa o ser humano de si mesmo. Então, o sentimento de gozo no deleito em Deus foi substituído por um sentimento de culpa, de complexo, de inferioridade, de traumas, de autoaceitação, de autocompaixão. Será que a gente observa isso hoje? E a gente vai aqui para o quarto, né? O quarto efeito: separa o ser humano da natureza. Tudo no jardim do Éden foi feito para o bem-estar do homem. Deus pensou em cada detalhe para fazer o homem feliz. Com o pecado, a terra se tornou maldita e, e geme aguardando a redenção. A gente vai ver exatamente isso lá em Romanos 8:23. A gente tira uma conclusão aqui óbvia, que o pecado não compensa. A gente precisa fugir dele, né? E desses efeitos que ele traz. Separar o homem de Deus, separar o homem do próximo, separar o homem de si mesmo e separar o homem da natureza. Eu espero que tenha feito sentido para vocês esse estudo. Para você que fez sentido esse estudo,
curta, comenta, compartilha, manda para um amigo, comenta aí embaixo o que você está achando dessa saga de Gênesis. Faremos aqui o livro inteiro e vamos seguir, se assim Deus permitir, que seja sempre feita a vontade do Pai, que seja sempre para honrar e para a sua glória, Senhor Deus. E tenha uma boa quinta-feira, tenha um ótimo dia e que o Papai do Céu venha abençoar cada um de vocês e que vocês venham ficar cheios do Espírito Santo e com esse desejo de avançar cada vez mais nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Tchau, tchau, beijo e a paz do Senhor.